Beleza, professor K1 aqui. Vamos para a nossa aula de física do segundo ano. O nosso tema aí é ondas estacionárias. A gente viu na última aula uma introdução aí, né, às ideias da ondulatória. E o que a gente viu basicamente foram as propriedades, né, as características das ondas. Então a gente falou lá, por exemplo, do comprimento de onda, lambda, né, que era o comprimento medido em metros. Certo? Podia vir em outra subunidade? Poderia, né? A gente tinha a frequência. A frequência era o inverso do período, né? E ela equivale aí aos hertz, né? Frequência. Beleza. A gente viu também que as ondas, elas podem ter velocidade, né? Elas têm velocidade, é representado pelo lambda f e é dado sempre em metros por segundo, né? Na unidade do sistema internacional. Certo? Qual foi o outro detalhe que a gente viu? A gente viu que quando a gente tem uma onda, essa onda ela vai ter aí duas características de medida. A gente vai ter o que? A gente vai ter a amplitude, né? Que eu não falei de K, mas eu estou colocando ela de K agora. E aí o comprimento de onda ele sempre é de um ponto a outro ponto equivalente. Por exemplo, né, quando ela está formando aí algo parecido com S, né? Isso aqui seria o comprimento de onda, só para lembrar o que é, né? Ou poderia pegar a distância entre dois vales aí ou dois picos, tá certo? Então é a mesma ideia. A gente viu lá que a gente tem ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, né? E a gente viu, por exemplo, que ondas mecânicas podem ser o som. É um exemplo, né? E a gente viu também a luz, né? Ondas eletromagnéticas. Qual que é a ideia da aula de hoje? Nessa aula a gente vai trabalhar com as ondas estacionárias, né? E especificamente a gente vai olhar para as ondas estacionárias, primeiro as mecânicas, depois a gente vai ver como que funciona para ondas eletromagnéticas também, tá certo? Então, vamos lá. O que são ondas estacionárias? Eu coloquei aqui o exemplo do violão. O violão ele tem uma corda de aço ou uma corda aí de nylon, né? Presa, né? Eu vou colocar na sequência da foto aqui. Ela é presa em duas extremidades. Então o que acontece? Eu tenho uma corda aqui. E quando essa corda aí ela sofre um pulso, ela vai se movimentar. Ou seja, eu vim aqui e bater o dedo, por exemplo. Ela vai se movimentar. Certo? Ela vai se movimentar dentro desse espaço aqui. Então, o que eu faço aqui é gerar uma onda, é gerar uma perturbação. Então, a ideia é que eu gero um pulso, certo? E eu vou ter aí a onda se movimentando no espaço que ela pode se movimentar. Bom, e qual que é esse espaço? Esse espaço aí é o comprimento que eu tenho, né? Não necessariamente o comprimento da onda. E aí, o que eu tenho é que quando ela está limitada a essas duas extremidades aqui, ela vai até o final e ela vai voltar. Então a gente vai falar que ela está interferindo aí, né? Ela sofre um processo de interferência e esse processo a gente vai, para esse processo específico, a gente vai dar o nome de onda estacionária. Tá certo? Então a gente tem duas características aí. Antes a gente tinha uma onda que ela era só uma parte, né? Ela só tinha um comprimento de onda em uma direção aqui, ó. E agora a gente tem dois comprimentos de onda, ó. E aí a gente vai ter alguns pontos específicos que a gente vai dar nome. Os pontos onde duas ondas se cruzam aqui, a gente vai chamar de nós. Então a letra N aí está representando os nós, certo? E a parte onde
as ondas estão nos pontos máximos aqui, ó, a gente vai chamar de ventre. Tá certo? E agora a distância entre dois pontos máximos, antes era um comprimento de onda, né? A gente tinha uma onda, por exemplo, e a distância entre dois picos era o comprimento de onda. Porém, agora a gente tem outra onda, né? A gente tem uma segunda onda aqui formando o ventre, né? A gente está formando o ventre aqui. Então, esse espaço aqui, ó, ele não é mais lambda, ele é lambda sobre 2. Igual eu coloquei aqui junto com a imagem, tá certo? A distância entre dois nós ou a distância entre dois é sempre a metade da onda. Bom, é que a ideia é que eu tiver uma onda, a parte do vento está se movimentando. Movimento. Nós, né? Eu tenho movimento máximo ou movimento até amplitude máxima, né? Isso é interessante porque quando a gente está falando de, por exemplo, instrumentos de corda, isso aí é o que vai caracterizar nossas notas musicais, certo? A quantidade aí de ventres e nós que eu vou conseguir gerar num determinado espaço, né? Ou quando eu diminuo o tamanho, né, tamanho máximo aí que eu posso alcançar, o comprimento de onda muda e consequentemente eu tenho uma nota diferente. Agora quando a gente vai para as ondas, né? Nesse exemplo aqui eu estou falando de ondas mecânicas, né? Eu estou falando aí de uma corda, né, presa, que é um meio de propagação da onda. Quando eu estou falando lá de ondas eletromagnéticas, isso aqui também vai funcionar, e a gente pode pegar um exemplo que depois a gente vai resolver um exercício, que é o exemplo das micro-ondas. Micro-ondas de cozinha mesmo, ele utiliza ondas eletromagnéticas para esquentar a água que tem no seu alimento, né? Se colocar, por exemplo, um copo de água, ele vai esquentar. Se você colocar um prato de arroz, ele vai esquentar a água que está no arroz. Consequentemente, ele esquenta o arroz também. Então, a ideia é que funciona justamente com as ondas estacionárias. Então, é mais uma evidência aí da interação que a onda eletromagnética ela pode ter com a matéria também. Então, a gente vai resolver um exercício aí que eu coloquei para vocês, justamente a respeito das micro-ondas. Então, a única diferença aqui é que agora a gente tem duas características diferentes, são os ventres e nós, tá? Mas a mesma coisa continua valendo, ó. O V ele continua sendo igual ao lambda vezes a frequência, tá certo? Então, é só para a gente conhecer as ondas estacionárias. Vamos lá então. Vamos falar do exemplo do micro-ondas aqui, que diz o seguinte: experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno micro-ondas, em seguida retirou-se sua plataforma giratória, certo? No seu lugar colocou-se uma travessa refratária, ou seja, uma travessa aí que ela já tem um tratamento para não estourar quando coloca dentro do micro-ondas, né? Ela não tem bolha de água, por exemplo. Uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária, observou-se que haviam 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. De acordo com a figura, que posições correspondem a pontos de manteiga derretida? Então vamos lá. A gente tem alguns pontos aí na figura, de 1 a 5, certo? E aí eu falei para vocês o que? Eu falei para vocês quando a gente tem o ventre, eu tenho o que? Movimento. Quando eu tenho nó, eu tenho movimento zero, certo? Então, ó,
Onde que eu teria a manteiga derretida? Onde tenha movimento, certo? A manteiga ela só vai derreter se eu movimentar ela, né? Se ela ficar parada lá, ela não vai estar derretida. Então, ó, quais pontos? Ponto 1, ponto 3 e ponto 5 seriam os pontos onde a manteiga ela ficou derretida. Por quê? Porque eu movimentei a manteiga. Consequentemente, se a gente lembrar do semestre passado, quando a gente estava falando de temperatura equivalia, vou colocar assim, ó, um igual com mais um traço em cima, como se fosse equivale a energia cinética média, né? Ou ao movimento dos átomos. Então, o que a gente tem aqui? Energia cinética não é movimento, não está relacionada a movimento. Então, se eu tenho movimento, consequentemente, se eu altero o movimento, né? Consequentemente, eu altero a minha temperatura. Então, alterando a temperatura da manteiga, por exemplo, em certas regiões eu vou ter o quê? Manteiga derretida. Então, essa é a explicação de por que esses pontos aqui teriam a parte da manteiga derretida. Esse exercício aqui é exercício Enem. Então, vou colocar no cantinho aqui, ó. Podem procurar aí que vocês vão achar. Exercício do Enem. Então, é um exercício simples de interpretação que você só precisaria conhecer as ondas estacionárias. Não tem que fazer conta, mas você tem que entender o conceito físico. Beleza. Agora vamos resolver um segundo exercício onde a gente está tratando da velocidade de propagação da onda, da equação fundamental da onda. A figura mostra uma onda estacionária de uma corda cuja frequência é de 120 Hz. Então, ó, frequência equivale a 120 Hz. Beleza. Qual a velocidade de propagação da onda em metros por segundo? Qual que é a velocidade? Aí a gente vai... né? Tem uma onda presa pelas duas extremidades. E aí a gente tem medida total aqui, né? É de 2 metros. Porém, a gente pode dar o nome aqui, ó. A gente sabe que essa região aqui é um ventre. A gente sabe que essa região aqui é um nó. A gente sabe que essa região aqui é outro ventre, outro nó. Ventre, nó. Ventre. Beleza. A gente sabe que a distância entre dois ventres ou dois nós, ela vai ser o quê? Ela vai ser o lambda dividido por 2, né? Então, quer dizer, se eu pegar, ó, nó 1 até o nó 2, eu tenho lambda dividido por 2. Se eu pegar até o nó 3, eu tenho lambda. Até o nó 4, 1 lambda e meio. Até o nó 5, 2 lambda. Então, quer dizer, esses 2 metros aqui equivale a quanto? Equivale a 2 lambda. Poxa, simples. Se 2 metros são 2 lambda, então lambda é igual a 1 metro. Certo? Qual que é o outro raciocínio? 2 metros dividido por 4, né? Porque eu tenho 4 ventres. Certo? Dividido por 4 dá 0,5 metros, né? Meio metro. Então, a cada 2 ventres eu não tenho 1 lambda. Mesmo esquema. Então, lambda igual a 1 metro. Então, ó, ficou fácil. Lambda igual a 1 metro. Então, a velocidade é lambda F. Velocidade é 1 vezes 120. Então, nossa velocidade aí dessa onda, especificamente, é 120 metros por segundo. Olha aí. 120 metros por segundo. Certo? Então, o que a gente tem aí? A gente tem a velocidade de propagação. É um exercício simples, mas ele é interpretativo também, né? Não tem uma conta difícil, né? Mas ele é interpretativo. A gente tem que entender o quê? Distância entre 2 vales, a distância... Entre 2 vales não, perdão, entre 2 ventres. Quando a gente está falando de vale, a gente está falando de uma onda que não é estacionária, né? Dois ventres, a distância entre 2 ventres sempre vai ser comprimento de onda dividido por 2, certo? Então, se a gente lembrar disso, mesma coisa, 2 nós, 2n sempre vai ser o quê?
lambda dividido por 2, essa distância. Se a gente tem 4 ventres, é só dividir por 4 e depois fazer a proporção bonitinho, né? Igual a gente fez aqui. Então, 2 exercícios simples, inclusive 2 exercícios que eu coloquei para vocês na lista, tá? E aí eu mudei alguns valores aí para que vocês consigam resolver tranquilo, tá certo? Pessoal, é isso. Sobre ondas estacionárias é bem simples. A gente não vai precisar de muito mais que isso para resolver o exercício. E boa sorte. A gente se vê no próximo vídeo.